Olá a todos, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre tratamento de águas residuárias, dando continuidade especificamente à fossa séptica. Agora nós vamos para a parte 3 dessa unidade e nós vamos estudar o dimensionamento de tanques sépticos prismáticos retangulares de câmara em série, ou seja, é uma câmara seguida da outra. Dimensionamento de tanques sépticos de câmara em série também é regido pela NBR 7229, ok? Tal como nós vimos na aula anterior. Os tanques sépticos de câmara em série são unidades com 2 ou mais compartimentos contínuos dispostos sequencialmente no sentido do fluxo do líquido e são interligados adequadamente de maneira que nos quais deve ocorrer conjuntamente e decrescentemente processos de flotação, sedimentação e digestão. Aqui a gente tem aqui uma vista lateral de um tanque séptico de 2 câmaras. Essa é a primeira câmara, essa é a segunda câmara, ok? Esse aqui é o anteparo que já foi visto na aula anterior, que visa com que o efluente não chegue com a velocidade muito grande e faça o arrasto de partículas. Esse outro anteparo aqui na saída do efluente é para que não haja a saída de escuma, material de gordura, material que flutua. E essa divisão aqui é a divisão que vai separar a primeira do segundo compartimento, o primeiro do segundo compartimento. E no meio aqui existem janelas que vai fazer com que o efluente passe do primeiro para o segundo compartimento. A maior parte do lodo fica retido nesse primeiro compartimento. Eles são preferidos quando se requer um efluente com baixa concentração de sólidos suspensos. Então eles devem ser preferencialmente utilizados. No primeiro compartimento vai ocorrer a sedimentação, digestão e o armazenamento do lodo. E no segundo compartimento a sedimentação adicional e um aumento da capacidade de armazenamento de todo o efluente. A NBR ela estipula que para o tratamento de águas residuárias geradas por até 30 pessoas, deve-se usar 3 câmaras em série, se for um tanque cilíndrico, 2 câmaras em série, se for um tanque retangular prismático, tal como esse aqui da imagem. Segundo a norma, o volume total da fossa séptica de câmara em série ele é 1,3 vezes aquele que foi calculado na videoaula anterior, que é para uma câmara somente. Sendo que o volume útil mínimo admissível deve ser de 1.650 litros. Não pode ser menor do que esse valor. Então, pela equação aqui, a gente vê que o volume dessa caixa aqui, ele é 30% maior do que aquele dimensionado na aula anterior, que era para uma só câmara. Vamos tentar entender aqui um pouquinho essa imagem. Olha só, nós temos aqui 2 câmaras. O volume da câmara 1, ele é 2/3 do volume total e o volume da câmara 2 é 1/3 do volume total. A altura é igual entre eles, de maneira tal que o comprimento da primeira câmara é 2/3 do comprimento total, o comprimento da segunda câmara é 1/3 do comprimento total. A largura é igual em ambos os comprimentos. Aqui a gente tem esse H, que é o H que a gente calcula, pessoal, é a altura do nível da água. A gente tem aqui um sobressalente ainda, né, que é uma bordadura, uma borda para fins de manutenção, entre outros. Bom, o efluente entra aqui, certo? Tem aqui esse cano aqui que serviria na função daquele anteparo para que ele quebre a velocidade e não arraste partículas. Nesse caso aqui nós temos 3 caixas de passagem. Reparem que o nível da água, que é essa linha, não corresponde ao nível da borda superior dessa caixa de passagem. Outra coisa, o nível da água, claro, vai estar no nível da saída do efluente. Porém, a entrada do efluente aqui, ela fica um nível acima, tá bom? Por quê? Para que não haja retorno do efluente. Recomendações e aspectos construtivos para tanque séptico retangular prismático de 2 câmaras. Olha só, são vários aspectos, eu vou ler mais rapidamente. Largura interna mínima, 80 centímetros.
ou 0,8 metros, mas o ideal é 1,4 metros, mas a norma diz 80 centímetros. Profundidade útil mínima, isso é o mínimo, 1,2 metros. Relação comprimento barra largura, de 2 a 4, tal como visto na aula anterior. A largura interna, ela tem que ser menor do que 2 vezes a altura, não pode ser maior. O volume da primeira câmara foi visto que é 2/3 do volume total, o volume da segunda câmara 1/3 do volume total, de maneira tal que o comprimento da primeira câmara 2/3 do comprimento total, comprimento da segunda câmara 1/3 do comprimento total. Como já foi dito, a altura da ácido efluente está acima da parte superior das aberturas da passagem, tá bom? Recomendações e aspectos construtivos para a fossa prismática de câmara em série. Dando continuidade, a altura da borda inferior das aberturas de passagem é essa altura aqui, ó, esse G, a altura da borda inferior. Ela é 2/3 da altura total ou a metade da altura total. Vai depender do intervalo de limpeza. Lembrando que esse intervalo de limpeza, quem determina é o projetista em conversa com o proprietário. Se o proprietário falar assim, não, eu posso pagar a limpeza da fossa frequentemente, a cada ano, o projetista pode fazer dessa forma. Se o proprietário falar assim, não, eu só posso fazer limpeza a cada 3 anos e eu tenho espaço para ter uma fossa maior, que assim seja feito. Distância mínima entre a lâmina de água H e a borda superior das aberturas de passagem. Essa letra E que está aqui, tá? Então, olha só, a lâmina de água está aqui em cima e aqui está a borda superior. Essa distância tem que ser maior ou igual a 30 centímetros. A menor dimensão de cada abertura de passagem deve ser maior ou igual a 3 centímetros. É isso que quer dizer. Essa largura aqui, F, e essa altura D tem que ser maior do que 3 centímetros. Por quê? Porque senão pode ocorrer comatação, entupimento, né? Aí não fica legal. A área total das aberturas deve ser maior ou igual a 5% dessa área que nós estamos vendo aqui, L vezes H. Ou seja, eu pego essa área aqui, mais essa área, 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 que são 6 aberturas, vejo quanto dá e ela tem que ser maior do que 5% de toda essa área. Trocando em miúdos, eu vou ter o seguinte, N, onde N é o número de aberturas, vezes D, altura, vezes F, largura, tem que ser maior ou igual a 0,05 vezes L vezes H. Agora nós já temos bastante informações para fazer o dimensionamento. Olha só, mais uma imagem aqui com detalhe, né? Aqui a gente tem aqui uma imagem com 3 caixas de passagem, 2/3 do volume, 1/3 do volume. Nesse caso aqui, a gente tem aqui as 3 caixas de passagem, a altura do nível da água, a altura total, correto? A distância do nível da água até a borda superior, altura, largura. Passo a passo para a gente fazer o dimensionamento da fossa séptica prismática. Aqui que eu estou passando para vocês aqui, então, a norma já resumida, então, da maneira que vocês devem fazer. Primeiro, do mesmo raciocínio para o cálculo da câmara única, a gente vai encontrar aquele volume, vai multiplicar por 1,3 e encontra o volume da câmara em série, que eu estou chamando aqui de V. Da mesma forma também, eu vou encontrar o H, o L e o C, ou seja, a altura, largura e comprimento. Correto? Comprimento total no caso. Depois eu vou encontrar o K e o Y, que é o quê? Que é o comprimento da primeira câmara e comprimento da segunda câmara. 2/3 de C, 1/3 de C. Eu vou precisar adotar um número de aberturas N. 3, 4, 6 aberturas. A gente vai adotar. Esse exemplo aqui tem 6 aberturas. Adotar um valor de F, senão não consigo encontrar o restante. Lembra que a gente viu que o F e o D tem que ser maior do que 5 centímetros? Então pode adotar aqui um F de 5, um F de 6, 7 centímetros. Se eu tenho então agora essas variáveis, eu posso então agora calcular o D, que é a altura da caixa de passagem.
de maneira tal que N vezes D vezes F é igual a 5% de L vezes H, tal como visto anteriormente. Com isso eu encontro D. Eu vou calcular agora o G. A gente viu que esse G vai depender do que mesmo? Vamos lembrar? O G depende do intervalo de limpeza, certo? Então, ou é meio vezes H, ou é 2/3 vezes H. Pronto, encontrou o G. Se eu tenho o G e eu tenho o D e eu tenho o H, eu encontro esse E, correto? G mais D mais E é igual a H. Encontro esse E e vejo se esse E ele é maior do que 0,3 metros, do que 30 centímetros. Se não for maior, eu preciso refazer meus cálculos. Eu vou estimar, por exemplo, uma outra abertura, um outro valor de F, um outro percentual, ok? Feito isso, está faltando encontrar aqui para passar para o mestre de obras mais detalhado, esse valor de M aqui, que é o espaçamento entre as aberturas. Tá? Olha só, eu tenho esse comprimento total, eu tenho o valor de F, eu tenho o número de aberturas, eu faço o seguinte, olha, número de aberturas vezes esse espaçamento, mais número de aberturas vezes essa largura, tem que dar o comprimento total. Lembrando que esse espaçamento aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5 espaçamentos, com mais uma metade de M aqui e outra metade de M aqui, 6. Isso para esse exemplo. Outros detalhes construtivos devem ser verificados na norma 7229. Questões como materiais empregados na execução dos tanques, procedimentos construtivos, dispositivo de entrada e saída, disposição da abertura para manutenção, vai precisar entrar alguém lá dentro para fazer a manutenção, ou essa manutenção é por meio de caminhão limpa-força. Dispositivos para descarga para pressão hidrostáticas, de repente eu vou fazer a descarga, a minha fossa está num nível acima do solo, eu consigo fazer essa descarga então por gravidade, certo? Junções de laje, de fundo e de paredes laterais. Nota, é importante, tá, gente? Então, quem está assistindo isso aqui é porque por algum motivo vai querer fazer um dimensionamento. Para todo dimensionamento, os valores encontrados devem preferencialmente serem arredondados para ficar de fácil entendimento para o pedreiro e para o mestre de obras. Projetos reais devem ser apresentados em desenho feito em AutoCAD ou em outro programa parecido, com vista superior, corte longitudinal e transversal, e devem conter os valores com as referidas unidades e em escala. Aqui a gente tem algum exemplo aqui, pequenininho, encontra bastante desses aí na internet. Aqui uma planta baixa, né? A gente está olhando por cima a fossa séptica. Essa aqui é uma fossa séptica de câmara única. Ela tem a chicana. Ela tem aqui duas caixas, duas entradas para fazer manutenção. Aqui uma vista lateral de uma fossa séptica, ou seja, um corte longitudinal de um tanque séptico prismático, também de câmara única. Olha só quantos detalhes. Então, para um bom projetista que sabe trabalhar com AutoCAD, fica fácil. Bom, pessoal, era isso. Obrigados a todos e até a próxima.